Bom dia, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, para que possamos pedir a bênção de Deus para tudo aquilo que vamos pensar, sentir, dizer, cantar, refletir. Eu vou pedir que o nosso irmão Amaury nos dirija numa palavra inicial de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por este dia, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com cada um dos irmãos do Pai. Neste momento, Senhor Deus, nós estamos nos preparando para louvar o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, ó Pai, para estudar, para meditar. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que a Tua mensagem ela seja bem absorvida pelos nossos corações. Peço as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, sobre a vida dos irmãos que estão nos seus lares e possibilitados de virem aqui, sobre a vida dos irmãos do Pai que estão trabalhando neste momento, que o Senhor possa estar os abençoando, guardando e protegendo de todo mal. Pai eterno, Pai grandioso, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo os nossos passos, ó Pai. Também intercedos em Deus por esta igreja, pela liderança desta igreja, Pai, pelos professores, pela mensagem que será ministrada daqui a pouco, Senhor Deus. E peço a Ti, ó Pai eterno, que o Senhor esteja livrando, Senhor, essa nação, não só essa nação, como todo mundo, ó Pai, dessa pandemia que vem assolando, Senhor Deus, o mundo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Certamente que se eu vos perguntar o que estavam a fazer no dia 15 de março de 2020, assim, de repente, se calhar não se lembrarão muito bem. Se eu tivesse meu caderno, eu não sabia. Muito bem, há quem aponte tudo, não é? A Maria aponta tudo. Alguns apontam tudo, outros guardam de memória, outros nem por isso. Não é muito importante, mas o dia 15 de março foi o primeiro domingo na história da nossa igreja, na história de muitas igrejas, em que não houve culto presencial. Nesse domingo, nós estávamos a estudar na Escola Bíblica Dominical o livro de Deuteronómio. Pois, entretanto, o Covid foi ficando e acabámos o estudo do livro de Deuteronómio, começámos o estudo do livro de Provérbios. Na semana passada terminámos o estudo do livro de Provérbios e hoje vamos começar o estudo de um novo livro, que é o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Nós temos a felicidade na nossa igreja de termos irmãos de diversas proveniências geográficas e, portanto, eu vou começar por perguntar no Brasil, qual é a designação mais comum para o livro que vamos estudar? É Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão? Cantares de Salomão, é? Em português também é Cantares de Salomão. Eu não sei se o Bogdan, nos Estados Unidos, na língua inglesa, como é que se chama este livro, que é Cântico dos Cânticos ou Cantares? Como? Salmos e depois a seguir. Salmos, Provérbios e depois o livro a seguir. Não sei como é que se diz na língua inglesa. Então, Song of Solomon. Ok. Exatamente, a canção de Salomão ou Cantares de Salomão. Então, é interessante que normalmente é esta a designação então para o livro que vamos estudar e, portanto, eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias exatamente em Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Modernamente, há cada vez mais teólogos a preferirem este nome, Cântico dos Cânticos, e não necessariamente Cantares de Salomão. Como sabemos, o nome dos livros não é inspirado. Eu gostava e penso que é importante quando nós abordamos
o estudo de um novo livro na nossa escola bíblica dominical, penso que é importante 2 ou 3 notas essenciais. Antes de mais, eu gostava que nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 Timóteo, está bem? 2 Timóteo. Nós estamos numa escola bíblica e, portanto, é importante algumas bases quando nos abeiramos do estudo da Palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, está bem? E vamos ler 2 versículos que são fundamentais para qualquer escola bíblica, para qualquer estudo da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode ler, por favor, estes 2 versículos em voz alta? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Muito bem, obrigado, Ricardo. Duas notas importantes quando nós nos abeiramos do estudo da Bíblia. A primeira nota importante, toda a Escritura toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada. Então, nós acreditamos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Versículo 16. Agora, toda a Escritura é divinamente inspirada para quê? É importante também, quando nos abeiramos do estudo da Palavra de Deus, percebermos isto e definitivamente interiorizarmos esta ideia. Porque muitas vezes, talvez, algumas situações da nossa vida podem eventualmente ser menos difíceis ou eventualmente pode ser mais fácil resolver alguns problemas se nós interiorizarmos esta ideia. A Bíblia, a revelação, a Palavra de Deus é útil. E nós temos aqui algumas pistas para que percebamos para que é útil a Palavra de Deus na nossa vida. Não é uma questão de os nossos pais nos terem dito isto, ou de eventualmente nós estarmos mais ou menos emocionalmente muito dispostos, ou por necessidade, ou por euforia, ou seja por outra razão qualquer. Nós não entendemos que a Palavra de Deus é importante na nossa vida por uma questão de estado de espírito. Nós acreditamos que a Escritura, toda a Palavra de Deus, é inspirada, útil para quê? Para o ensino, mas também para a repreensão, para a correção, mas também para a educação. E depois vejam o que diz o versículo 17, que é importante quando nós nos abeiramos então do estudo de um novo livro como aquele que vamos estudar, a fim de que o homem de Deus, as senhoras obviamente não estão excluídas, o homem de Deus no sentido a criatura de Deus, o Filho de Deus, o género humano, homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e pretos, portugueses, brasileiros, americanos, enfim, todas as pessoas sejam, a minha tradução não é bem igual àquela que o Ricardo leu, mas vamos a minha tradução diz perfeito, perfeitamente habilitado. Durante os últimos anos muito se discutiu acerca da tradução para português de uma palavra que em inglês é cada vez mais usada, que é a palavra skills. E não há unanimidade em relação a como traduzir esta palavra para a língua portuguesa. Skills pode ser habilidade, não é? Mas a palavra habilidade em português muitas vezes, não sei se no Brasil há essa conotação mais negativa da palavra habilidoso, não é? Aquele indivíduo é um habilidoso. Em Portugal, muitas vezes a forma como nós dizemos isto é aquele indivíduo não usa muito bem as suas habilidades, ou seja, usa as habilidades para fazer coisas menos próprias, menos dignas, até às vezes menos legais, não é? Então, muito se tem discutido, nomeadamente no universo da educação, se a palavra skills em português pode ser traduzido com habilidade ou competência, não é? Portanto, andamos há muitos anos à procura de perceber o que é que são habilidades, o que é que são competências, e agora cada vez mais se discute
como é que as competências, por exemplo, desta malta mais jovem, não é? Temos aqui quatro jovens com menos de 20 anos, não é? Quais serão as competências que eles devem desenvolver? Provavelmente não serão as mesmas que nós desenvolvemos, porque eles vão habitar num mundo em que as nossas competências não fazem qualquer sentido, não é? Então, quais serão as competências que eles devem desenvolver? Será que nós estamos preparados para o desenvolvimento destas competências que serão absolutamente necessárias para alguém sobreviver bem no século... Não, 4, não 5, não estava a contar com o Davi. Então, quais serão as competências que eles têm necessariamente de desenvolver para que o futuro possa estar ao seu alcance? Ora, porquê é que eu estou a falar nisto? Porque o texto sagrado diz que, a fim de que nós sejamos perfeitamente habilitados. Ricardo, podes novamente recordar como é que está na tradução que leste? A fim que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo. Pronto, capacidade e pleno preparo. Ora, vamos ficar com isto. Capacidade, pleno preparo, perfeitamente habilitado. Agora, reparem, mas para quê? O versículo não termina aqui. Perfeitamente habilitado, capaz, capacitado para quê? Para toda a boa obra. E aqui a tradução é uniforme, não é? Para toda a boa obra. O que é que será isto de toda a boa obra? É correto, diante de Deus, diante dos homens, é correto. Exatamente. Não esquecemos necessariamente aquela outra passagem em Efésios que diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Para quê? Para que nós possamos andar nas obras, não é? Nas boas obras que Deus já preparou de antemão para nós. Então, no fundo tem a ver com a capacidade com que nós temos, com que nós ficamos com a palavra de Deus, para melhor vivermos neste mundo, tendo em conta aquilo que Deus quer que nós façamos. Ora, porquê é que estou a demorar alguns minutos com estas bases? No fundo, são as bases que nós devemos seguir quando nos abeiramos do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos então, hoje, e terminar já na próxima semana, portanto não é um estudo muito grande, porque o livro, de facto, é também ele muito pequeno, mas vamos estudar o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, e vamos estudá-lo tendo em conta relacionamentos. Está bem? Na próxima semana vou trazer-vos um pequeno vídeo que fala sobretudo de relacionamentos na educação, mas pode ser também importante para nós enquanto igreja. Hoje vamos falar um bocadinho das bases do relacionamento, ou dos relacionamentos. E gostava de vos deixar com esta ideia, que é o tema, se quisermos, da Escola Bíblica Dominical de hoje. Deus criou o homem como ser relacional, sendo o maior relacionamento entre ele e o seu povo. Ou seja, quando Deus nos criou-nos com a suprema capacidade, habilidade, se quisermos, de nos relacionarmos uns com os outros. Nós, provavelmente, haverá aqui diversos tipos de personalidade. Alguns de nós gostam de passar muito tempo com outros. Outros preferem guardar algum do seu tempo para ficar sozinho. Eu não sei como é que fazem a gestão dessa dinâmica, não é? Mas deixem-me perguntar-vos, em primeiro lugar, o seguinte: é mais difícil nós relacionarmos-nos com outros ou connosco próprios? Às vezes é difícil relacionar-nos connosco próprios, não é? Eu não vou perguntar quanto tempo é que gastamos, ou o que usamos, se calhar é melhor, quanto do nosso tempo é que usamos em relacionamentos com outros, connosco próprios. Também não vou cometer a ousadia de perguntar quanto tempo é que nós usamos no nosso relacionamento com Deus, mas seja com os outros, seja connosco próprios, seja com Deus, nós não podemos conceber a nossa vida sem partirmos desta premissa de que Deus nos criou para termos
relacionamentos. Uma das primeiras frases do livro de Gênesis é uma imagem, se quisermos, mas que nos dá a ideia do que se passou no Éden, talvez de uma forma bastante poética, mas diz que Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Não é? Não vamos agora utilizar muito do nosso tempo para questionar muito acerca do que é que isto quer dizer. Basicamente, penso eu, tem a ver com a ideia de que Deus nos criou desde o início para termos relacionamentos. Relacionamentos, portanto, uns com os outros, connosco próprios e com o próprio Deus. Ora, é nesse sentido que nós vamos estudar o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Hoje vamos falar um bocadinho e vamos conversar, e gostava que esta Escola Bíblica Dominical continuasse a ser exatamente isso mesmo, um fórum em que nós colocamos as nossas ideias em voz alta. Está bem? E, portanto, gostava muito que pudéssemos construir uma escola bíblica dominical, como é hábito, muito participativa. Na próxima semana nós vamos perceber como é que podemos investir em relacionamentos. Deixem-me ficar aqui alguns segundos. Não sei se já abriram as vossas Bíblias em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Duas notas iniciais que ficarão para hoje e para a próxima semana. O que é o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão? Em primeiro lugar, é importante nós percebermos o seguinte. Partindo do princípio, como vimos, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que a Escritura é a revelação de Deus, é, portanto, aquilo que Deus quer que nós saibamos acerca dele, mas útil para a nossa vida e para nos comportarmos, então, neste mundo em que vivemos. Vale a pena, então, agora, muito rapidamente e telegraficamente, mergulharmos, então, no que é esta revelação. Em primeiro lugar, nós sabemos que a palavra Bíblia significa biblioteca. Vem do original biblioteca. E o que é uma biblioteca? É um conjunto de livros. Não é? Embora nós, na nossa biblioteca pessoal, tenhamos maioritariamente livros de uma determinada área, eu acho que nós somos todos assim, não é? Se nós olharmos para a estante onde temos os livros em nossa casa, provavelmente vão reparar que naturalmente, sem que nós pensemos muito, nós investimos, ou porque nós compramos livro, ou porque alguém nos ofereceu, sabendo dos nossos gostos, ou porque alugámos ou fomos à biblioteca buscar, enfim. Mas na nossa biblioteca, na nossa estante, nós temos, por causa do nosso gosto pessoal, temos livros, sobretudo, de uma determinada área. Alguns gostarão mais de livros de história, outros gostarão mais de romance, outros gostarão mais de livros de teologia, outros gostarão mais de desporto, seja o que for. Naturalmente, a nossa estante é composta por livros maioritariamente reservados a uma área da nossa vida. O que é então a Bíblia? A Bíblia é uma estante, não é? A Bíblia é uma biblioteca em que Deus se revelou, inspirando homens que escreveram de acordo com aquilo que eles pensavam, sentiam, mas inspirados por Deus. E, portanto, a Bíblia é uma estante diversificada. Quando há uma história que se conta que, a certa altura, um senhor enriqueceu bastante e achou que uma das áreas da sua casa devia ser uma biblioteca. Não é? E então ele, mas como não tinha tido durante a vida muitas oportunidades de ler, não sabia muito bem o que é que devia pôr na estante, não é? Então mandou comprar livros tendo em conta as lombadas dos livros. E então mandou alguém comprar não sei quantos euros, ou não sei quantas centenas de euros de livros, e quando lhe perguntou, mas vou comprar livros de quê? Olha, que sejam bonitos, não é? E então encheu a estante com livros que ele nunca tinha lido, que não fazia ideia nenhuma, mas que tinham lombadas mais ou menos bonitas. Ora, a Bíblia não é isto, não é um conjunto de livros que foi ali colocado só porque fica bem numa estante. Não. A Bíblia, em primeiro lugar, está dividida em quantas partes? 2.
não é? Então, nós temos o Velho ou Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Porquê? Porque os livros do Antigo Testamento referem-se a tudo o que aconteceu com o povo de Deus até Jesus Cristo. Os livros do Novo Testamento são os livros que nos falam acerca da vida de Cristo e da Igreja do início, até Apocalipse. E diz a própria palavra de Deus que com o Apocalipse a revelação está concluída. Já agora, penso que é importante esta nota. Muitas vezes nos perguntam, mas não faz parte da vossa forma de entender Deus, por exemplo, ir a Fátima, ou ir a qualquer um desses santuários, ou até mesmo, porque não Meca? Porque é que nós não consideramos Meca um lugar sagrado? Há uma razão bíblica para isso. Nós aceitamos que a palavra de Deus diz que a revelação de Deus está concluída. Por isso é que nós não aceitamos que qualquer pessoa diga que acrescentou revelação, seja através de visões, seja através de qualquer outra forma. É por isso, portanto, que nós não aceitamos que Deus se tenha revelado para além do texto bíblico. Ou seja, nós acreditamos que aquilo que Deus queria nos revelar está no texto bíblico. Está, então, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas quer no Velho, quer no Novo Testamento, há categorias de livros. E nós temos livros muito diversos uns dos outros. Nós temos livros que nos falam sobretudo de história. A tal área, a tal estante, a tal parte na nossa estante que é dedicada sobretudo a livros de história. A Bíblia também tem livros sobretudo de história. A Bíblia tem livros sobretudo doutrinários, ou seja, livros que nos falam sobretudo da doutrina. E por aí fora. E também tem livros poéticos. Ou seja, também tem uma coleção de livros que são, sobretudo, coleções de poesia. Eu não sei se os irmãos gostam de ler poesia. Nem sei se têm muitos livros de poesia lá em casa. Há quem goste mais, há quem goste menos. A Bíblia também tem livros de poesia. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque o livro que nós vamos estudar hoje é um livro poético. É um livro que está escrito numa linguagem que não é uma linguagem de um livro histórico, que não é uma linguagem de um livro doutrinário. E, portanto, tem de ser entendido tendo em conta a linguagem em que foi escrito. No entanto, este livro, que é um livro poético, portanto está escrito numa linguagem poética, tem duas ideias fundamentais que estão ali claramente expostas, penso eu. Em primeiro lugar, quando nós nos abeiramos, e portanto era com estas duas notas iniciais que eu gostaria que nós ficássemos nesta manhã para já. Quando nós nos abeiramos do livro de Cântico dos Cânticos, nós estamos a falar de um poema. E portanto tem de ser entendido enquanto um poema. Mas tem uma mensagem principal. Este poema, o que é que nos diz? Sobretudo, que é valoroso quem tem a consciência de que vale a pena viver de acordo com a sabedoria de Deus. É por isso que este livro é normalmente estudado a seguir e está colocado exatamente no cânon das Escrituras, junto com, por exemplo, o livro de Provérbios. Nós temos no Velho Testamento livros que são sobretudo poemas. Temos o livro de Jó, temos o livro de Salmos, temos o livro de Eclesiastes, temos o livro de o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão e temos o livro de Lamentações de Jeremias. São os livros poéticos do Velho Testamento. Então, este é um dos livros poéticos do Velho Testamento. Mas a poesia não é apenas um delírio. Neste caso, é um poema que nos fala sobre o valor de viver de acordo com a sabedoria de Deus. Se quisermos, reparem, é o que nos diz 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 17, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Há depois uma segunda nota que gostaria de deixar convosco. É que o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, fala sobretudo do amor entre um homem e uma mulher. É inspiração de muitos poetas, é a inspiração de muitos namoros e de muitos casamentos, porque o livro de Cântico dos Cânticos, como poema que é,
tem diversa sabedoria acerca de como é que deve ser um relacionamento perfeito, neste caso entre um homem e uma mulher. Mas ao mesmo tempo é também uma imagem, é uma representação. E o que é que representa este amor perfeito entre um homem e uma mulher? Representa o amor perfeito que Deus tem por cada um de nós. Então, vamos abeirar-nos do estudo do livro do Cântico dos Cânticos a partir destas duas ideias fundamentais. A primeira, vale a pena escolher viver de acordo com a sabedoria de Deus. A segunda, o amor entre um homem e uma mulher pode representar o amor fiel que Deus tem pelo seu povo, ou seja, por cada um de nós. Nós temos aqui, graças a Deus, pais e mães, não é? Agora os mais jovens não sabem o que isto é, porque quando o fizeram não tinham consciência do que isso representava para os pais. Mas eu acredito que os pais lembram-se ou lembrar-se-ão de qual foi a primeira vez que os vossos filhos descobriram as próprias mãos. 3 meses. Não é? É uma etapa importante num bebé e é certamente muito interessante vermos os nossos bebés quando finalmente descobrem que têm uma mão, não é? E depois descobrem que têm outra. Eu não sei se primeiro descobrem que têm os pés, não é? Porque normalmente estão com os pés também levantados, mas certamente se lembrarão a emoção que foi quando o vosso bebé descobriu que tinha mãos e pés. Eu não sei se têm a mesma sensação de que eu, mas também há uma altura em que nós ensinamos aos nossos filhos que as mãos não servem necessariamente para bater nos outros, não é? Também descobriram isso? Não. No nosso caso foi complicado, porque o Marcos, houve uma fase da sua vida que apanhava sempre, estava sempre a apanhar. Metia-se numa brincadeira e normalmente saía de lá a chorar. Depois finalmente percebeu que ele também tinha mãos, não é? E depois foi difícil ensiná-lo que não deve bater primeiro, não é? Não sei se todos passaram... Bem, os pais que têm meninas é mais difícil, não é? Porque as meninas são mais pacíficas, não é? É pior do que meninas. É verdade, também tem meninas pior que os meninos, é verdade. Mas tudo isto para dizer o quê? É certamente uma etapa importante da educação dos nossos filhos, nós ensinarmos que as mãos servem. O autor do estudo que hoje estamos a seguir como inspiração diz que é difícil ensinar às crianças que Deus fez as suas mãos para segurar os lápis de cor e não para bater nos irmãos. E faz parte da nossa educação percebermos que as mãos podem servir e devem servir necessariamente para criar coisas bonitas e não necessariamente para usar de violência. A mesma coisa acontece com os dentes. Não sei se ainda se lembram quando os vossos filhos, quando nasceu o primeiro dente, e normalmente esta emoção, para os pais que têm mais do que um filho, tenho a impressão que esta emoção é mais para o primeiro filho, não é? Não sei se agora os pais que têm mais do que 2 filhos não digam que sim, que depois a segunda filha vai ficar zangada. Mas é certamente... Bem, normalmente isto é acompanhado de muito choro, não é? O nascimento do primeiro dente é acompanhado de muito choro e de uma época um bocado complicada da vida dos nossos bebés. E certamente que tiveram grande dificuldade. Às vezes temos grande dificuldade quando os nossos filhos percebem que os dentes também podem magoar, não é? Quando eles trincam. E há crianças que gostam muito de morder. Há jogadores da bola também, o Soares não deixou de ser bebé, não é? Mas às vezes é difícil ensinar que os dentes servem para mastigar e não para morder. A mesma coisa com o coração. Muitas vezes uma criança tem necessidade de perceber que o seu coração foi feito. Quando eu digo coração, obviamente ali está uma imagem romanceada, não é? Se eu pusesse ali um coração real, vocês provavelmente queriam levantar-se para ir embora. Então preferi assim uma daquelas imagens mais romanceadas, porque na realidade, como nós já estudámos, coração na Bíblia não significa órgão,
não é? Quando a Bíblia nos fala do coração, não é o órgão físico, é tudo aquilo que para um judeu e para a cultura oriental em geral, não só para os judeus, no Oriente Antigo, o coração representava a fonte de tudo o que nós somos, das emoções, da vontade, do intelecto, enfim, de todas as áreas da nossa vida que têm a ver com os impulsos para agir, não é? E, portanto, quando nós educamos um filho de que o coração, neste sentido, deve ser sobretudo para amar e não para odiar, nós estamos a acrescentar alguma coisa na sua caminhada. Ou seja, e porquê é que eu estou a falar nisto? Quando nos entregamos a Cristo, nós, numa primeira fase, achamos que tudo vai correr necessariamente bem, não é? Quando nos entregamos a Cristo, temos a noção ou temos a sensação de que agora os meus problemas todos vão desaparecer. Com a caminhada neste mundo, nós percebemos que, afinal, nós estamos neste mundo. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as dificuldades na nossa vida vão continuar. Não vou dizer mais ou menos, enfim, há quem diga que quanto mais nos entregamos a Deus, mais dificuldades surgem. Há quem diga também que quanto mais nos entregamos a Deus, mais facilmente nós encaramos os problemas. Penso que isso já tem a ver com a personalidade de cada um, mas temos uma certeza, Deus está connosco. E porquê é que estou a falar nisto? Porque é importante percebermos que os relacionamentos saudáveis devem ser cultivados. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar então quais é que são as bases para termos, mantermos, desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Numa primeira análise, relacionamentos que têm a ver com homem e mulher, casamento, é verdade. Mas numa segunda leitura, a própria família. Como é que podemos desenvolver um lar que seja saudável? Extrapolando, como é que podemos desenvolver uma igreja que seja saudável? Não podemos ter uma igreja saudável se não tivermos lares saudáveis, se não tivermos relacionamentos saudáveis. E, portanto, é isso que nós pretendemos hoje, então, é pensar um pouco, é conversar uns com os outros um pouco acerca destas bases de um verdadeiro relacionamento com Deus. Deixem-me que fiquemos com estas duas notas também importantes. Não sei se algum de vós está a tirar notas, mas como sabem, esta apresentação pode ser enviada para vós, portanto, quer estejam a tirar notas, quer não, mas vamos ficar com estas duas ideias. E claro que não podemos falar numa base sólida sem falarmos em intimidade sexual entre o casal. Evidentemente, a intimidade sexual não é a criação do maligno, é uma boa dádiva de Deus. Sabemos que muitas vezes a sexualidade é entendida como necessariamente pecaminosa. Sabemos até que há muitas religiões que atrofiam a sexualidade dos seus membros, tendo em conta uma maior proximidade com Deus. O próprio cristianismo está cheio de pessoas que tentam castrar a sua sexualidade porque assim acham que estão mais perto de Deus. Na realidade, e com toda a boa vontade, quando isso acontece de forma voluntária, genuína, e claro que a própria Bíblia também diz que quem quiser permanecer solteiro, então que permaneça solteiro, mas todo o texto bíblico está cheio de que a ideia é exatamente no sentido de que Deus criou-nos e também criou a intimidade sexual entre o casal para que ela seja bem aproveitada dentro do casamento. Em segundo lugar, o casamento e a fidelidade sexual, requerida num casamento bem-sucedido, devem ser desenvolvidos e protegidos. E é um bocadinho sobre isto que nós vamos falar hoje. Eu tive alguma dificuldade quando estou a elaborar estas apresentações, cuido muito sempre de que as imagens
estejam muito relacionadas com aquilo que estamos a estudar. Não para que a imagem substitua qualquer coisa, mas porque desde há muitos anos cheguei à conclusão que quem está a ver pode não ter nada à vista, pode ter só aquela pessoa que está a falar. Mas quem está a ver fixa o seu olhar muitas vezes na imagem. E a imagem, como sabemos, é um poderoso meio para prender a atenção. Também às vezes serve para distrair, é verdade. Mas tive muita dificuldade em escolher a imagem que representasse um casamento. E tive ali 2 ou 3 fotografias que pudessem representar o casamento. E normalmente todas as fotografias, quando eu estava a pensar nestas coisas, pensava num jardim. O casamento pode ser entendido como um jardim. É verdade. Pode ser entendido como um jardim, acho que sim. E lá punha eu um jardim. Mas depois achava que não era bem aquele jardim que eu queria, etc. E finalmente comecei a perceber, e até pelo estudo desta lição, mas também por aquilo que certamente... O que eu vou dizer a seguir pode não ser a vossa ideia, e se não for, não há problema nenhum. Estamos aqui exatamente para conversar uns com os outros. Mas se eu vos perguntar de onde é que vêm os principais problemas que afetam um casamento, dir-me-ão que são de dentro do próprio casamento ou são de fora? O que é que afeta mais um casamento? Ou o que é que pode afetar mais um casamento? Será o relacionamento interior só dentro do casal, ou será que são problemas que vêm de fora? Dentro? É dentro do jardim? É de fora. É de fora. Não quer dizer que quem diz que é dentro ou fora, não há respostas certas e erradas, está bem? É só aquilo que nós estamos a começar a pensar hoje, está bem? Eu costumo dizer, se tudo estiver bem resolvido dentro, o que vier fora não nos afeta. Agora temos a ter certeza que cá dentro está tudo bem resolvido, sempre que é dentro. E de fora não virão coisas que prejudicam o interior? Sim. Claro. Mas isto atenção, estamos a conversar, não é? Claro que se dissermos, não, é de fora, porque de fora é que estão os problemas. Depois dizemos assim, não, mas dentro, quer dizer, não há respostas absolutamente corretas. Mas isto para chegar à imagem, eu acho cada vez mais que se nós imaginarmos o casamento como um jardim, não é? Vamos imaginar algo que não tem contacto com o exterior, não é? Um jardim é assim, entendemos um jardim como algo que é delimitado, não é? Quando nós pensamos num jardim, pensamos que há alguma coisa que a certa altura faz com que haja uma delimitação do jardim, não é? Seja por muros, seja por cercas, seja por partes de terra. E, por exemplo, vejam, imaginem as abadias, não é? Há uma delimitação das abadias, seja estrada, seja passeio, seja o que nós entendermos. Portanto, eu preferi esta imagem. Eu penso que um casamento é alguma coisa que surge num sítio que naturalmente é contra o casamento. Se nós olharmos para a sociedade em que nos movimentamos, e penso que é importante nós adaptarmos o texto bíblico à nossa realidade. Vamos pensar um bocadinho, estamos a aproximar-nos do fim, mas vamos pensar um bocadinho na sociedade em que vivemos, nos casamentos que aqui estão representados. Está bem? Quais é que serão hoje os principais desafios, vamos usar este termo, quais é que são hoje os principais desafios à manutenção de um bom casamento? Eu não sei se você já ouviu essa frase. Eu li o casamento ele é feito de como se fosse um banco de braço com 3 pernas: sexo, dinheiro e amor. Se você tiver esses 3, mas quando acaba o sexo, ainda segura o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, ainda permanece o amor. Então é isso. O amor permanece tudo. Ou seja, a intimidade, não é? Sexual, a questão de uma certa estabilidade financeira,
está bem? E o amor no sentido de paciência, cuidado, amor no sentido de Eu cuido de você, você cuida de mim. cuidar, não é? Não sei se todos ouviram, eu sei que com as máscaras agora é mais difícil, não é? Mas o que a Maria disse é que há quem compara o casamento a um banco de 3 pés, não é? Então, onde as 3 áreas devem estar a colaborar para que o banco não incline, não é? Porque se inclinar, tomba, não é? Tem mais facilidade de cair. E então estas 3 áreas serão a intimidade sexual, a estabilidade financeira, que tem a ver com carreira, com emprego, com remuneração, não é? E depois a parte, digamos, mais de emocional, do cuidar um do outro. Sim. Quais serão portanto, serão estas áreas aquelas em que, de acordo com a Maria, então, serão estas áreas que representam maiores desafios para o casamento ou acrescentariam outras? Hoje estão muito conversadores. O João Carlos fez-me sinal da questão monetária, não é? Portanto, a questão, muitas vezes, é a questão da estabilidade do emprego, do dinheiro, que muitas vezes é Se calhar, presentemente, conta muito. Talvez seja o principal obstáculo ao casamento. Sim. Outras ideias? Eu só talvez diria que a questão do dinheiro não é propriamente ter ou não ter. É mais o acordo como gastá-lo, como guardá-lo. Esse é que é muitas vezes o problema dentro da família e dentro do casal. Chamado de gestão, não é? Agora eu estava aqui a lembrar por causa dos 3 pés. Quando eu era miúdo havia uma profissão de calceteiro. Aquele homenzinho que andava a pôr as pedras da calçada portuguesa, a fazer desenhos, em que ele se equilibrava enquanto trabalhava num banquinho que nada mais era do que um pau com uma tábua pregada em cima, ou seja, era um único pé, não é? Pequenino, e ele equilibrava-se em cima daquilo para ir fazendo o trabalho. E às vezes esse é o desafio da família, esse é o desafio do casamento. É conseguir equilibrar-se quando falta os apoios, não é? Ou seja, quando faltam os equilíbrios. Porque muitas vezes nós não conseguimos gerir a ordem pela qual os pés se partem, não é? E muitas vezes nós sabemos, basta olharmos um pouco para a psicologia, para sabermos que muitas vezes o pé que parte primeiro é o do amor. Ou seja, pode sobrar o resto, mas já não funciona. Muito bem, pois, exatamente. Cantares ao Cântico dos Cânticos, capítulo 2 e versículo 15. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2 e versículo 15. Quem pode ler, por favor, este versículo? Cântico. As raposinhas que devassam os vieiros, porque as nossas vinhas estão em flor. Porque as nossas vinhas estão em flor. Mais uma vez, abeiremo-nos deste texto, percebendo que nós estamos a ler um texto poético. E quando nos abeiramos de um texto poético, temos de ter a abrangência mental suficiente para perceber que a linguagem utilizada é uma linguagem que nos ajuda a perceber o que o autor quererá estar a dizer. Certamente, muito já foi escrito em relação às raposas e às raposinhas. O que poderão ser estas raposas, estas raposinhas que aqui estão... Amaury, sim, faz favor. Na verdade, enquanto os irmãos estavam falando, né, declarando o que pensam, eu pensei, me manifestei. Sim. O que eu penso é o seguinte, isso seria para todos, mas como todos não podem ou não querem ter a consciência, o mais certo para um cristão é ter o seu relacionamento diante da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque hoje nós demos muitas respostas, mas hoje
intromissões no relacionamento perto do Cultura, sim. O contexto cultural. Isso, Sim. o contexto cultural. Uhum. Por exemplo, hoje não trai. Normal. Não é normal agredir. Então as duas partes, né, tanto o homem quanto a mulher, podem agredir um ao outro mutuamente, porque é normal. Porque a gente vê isso na televisão, porque a gente vê isso nas novelas, porque a gente vê isso nos filmes. Então há uma introdução cultural no relacionamento. Isso não é um relacionamento somente da pessoa natural. Não fala natural, pessoa que não tem Cristo em sua vida. Na verdade, isso está atingindo a igreja, está atingindo os casais cristãos. Então eu vejo isso como um grande problema. A cultura hoje, né, ela influencia negativamente o relacionamento de um casal. Gostaria de vos deixar com esta ideia, e vou pegar naquilo que o Amaury disse. Este guardar o casamento foi visto durante muitos anos como uma obrigação, não é? E, portanto, a carga negativa que chegou até nós acerca daquilo que é o ideal cristão, que é guardar o casamento como prioridade. Evidentemente, nós sabemos que às vezes é de todo impossível, não é? Mas o ideal é de facto que nós trabalhemos para guardar o casamento. Mas reparem, não como uma imposição. A Igreja Católica Romana, ainda hoje, não aceita a dissolução de um casamento que foi feito na Igreja Católica, não é? E durante muitos anos quis impor isso e conseguiu aos outros, não é? Em Portugal, a possibilidade do divórcio tem em termos de país que somos, tem muito poucos anos por causa desta lógica católica romana. Não é? Agora, não gostaria que na nossa escola bíblica dominical ficasse esta ideia de que o guardar o casamento é uma obrigação porque assim Deus determinou. Não, vamos pensar ao contrário. Como é que nós podemos trabalhar todos para guardar a singeleza dos nossos relacionamentos? Graças a Deus, eu estou a olhar para vós e graças a Deus nós hoje temos aqui bons exemplos de bons relacionamentos, não é? De bons relacionamentos enquanto casais. Graças a Deus nós temos bons relacionamentos enquanto casais. Sim. Mas você falando isso tem que ser de ambas as partes, porque Claro. não adianta eu não vou ficar a vida inteira sofrendo, né? Claro que não, de todo. Aliás, esse é um debate que perpassa o cristianismo e não estou a dizer, quando eu estou a dizer isto, estou a dizer que os dois devem contribuir exatamente para guardar o casamento. E há uma área fundamental, claro, como eu disse há pouco, às vezes é de todo impossível, não é? E quando é de todo impossível, quando há uma das partes que objetivamente tudo faz para destruir esse casamento, então aí caberá à pessoa decidir se é de facto da vontade de Deus manter aquele casamento. Claro que sim, estamos de acordo. Agora, evidentemente não estamos aqui numa aula de matrimónio. E, portanto, aquilo que gostaria de deixar convosco é aquilo que eu penso para mim e para nós, enquanto casal. Não é? Fiquem com estas ideias enquanto motivação, se quiserem. Mas eu penso que há uma área, talvez e gostaria, se me permitem agora, enquanto igreja, gostaria de vos desafiar neste aspecto. Há uma área que muitas vezes não cuidamos no nosso relacionamento, que é a área de os dois nos envolvermos num ministério. Está bem? Fica esse desafio aqui para cada um dos casais, não só os casais que está aqui presencialmente representado, mas os casais que estão em sua casa a ver-nos. Pensem que vale a pena por tudo, mas também por causa do casamento, vale a pena envolverem-se no ministério. Permitam-me o convite muito direto e muito específico. Envolvam-se como casal na igreja. Está bem? Muitas vezes esta área é uma área descurada.
É muito bom orar juntos, com certeza. É muito bom manter o romance, com certeza. É muito bom comunicar com clareza, oferecer flores. Muito bom. Ou flores ou brincos, ou não estou a dizer necessariamente flores, não é? É muito bom oferecer. E também bilhetes para ir ver o Benfica e tal. Pronto, está bem, as senhoras também não se esqueçam disso, está bem? Pronto, ou o Porto, ok. Pronto. É muito bom todas estas coisas, sim senhor. Isto é tudo ótimo, está bem? Mas também é ótimo envolverem-se na igreja. E muitas vezes a própria saúde do casamento sai reforçada quando os dois se envolvem num ministério. Eu sei que muitas vezes se diz que quando os dois trabalham no mesmo sítio, às vezes há maior probabilidade de haver desuniões e conflitos. É verdade. Mas no caso da igreja, não. Se envolverem os dois no ministério da igreja, vão ver que o fruto para o vosso casamento é muito maior do que o investimento que estão a colocar no vosso relacionamento. Estamos mesmo a chegar ao limite do nosso tempo da Escola Bíblica Dominical, mas eu gostava de deixar mais uma ou duas ideias fundamentais. A segunda ideia, vamos ler os versículos 16 e 17. Portanto, fica este convite, está bem? A Igreja Batista da Figueira da Foz precisa de casais envolvidos no ministério da igreja. É muito sério, mas é muito bonito, está bem? Muito bem, vamos com certeza orar e trabalhar para que em breve a Maria possa estar aqui com o seu esposo ao lado, está bem? Com certeza. Versículos é de coração aquilo que eu estou a dizer, não é da boca para fora. E tenho a certeza que há aqui muita gente que a partir, como é que se chama o seu, se quiser dizer. Paulo. Então, vamos orar pelo Paulo, vamos orar para que em breve Deus trabalhe no coração. Muitas vezes, pela minha experiência vos digo, as pessoas que às vezes se mostram mais duras, estão a dizer que sim, não é? Vocês também sabem isso. As pessoas que às vezes se mostram mais duras são aquelas que estão a ter um maior debate com Deus. Está bem? E são pessoas que, ao fim e ao cabo, estão mais perto de aceitar do que aquilo que nós esperamos. É uma questão de nós termos perseverança, fé e acreditar de facto que Deus está a trabalhar no coração de alguém. E nós estamos a orar pelo Paulo. Está bem? Versículos 16 e 17. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quem pode ler? Estamos quase a terminar. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os rios, até que refresque o dia e fui uma sombra. Volta, amado Deus. Faze-te semelhante ao ramo e ao filho dos ceados sobre os montes de Betel. Perdão, obrigado, Mauri. No versículo passado, no versículo 15, nós estivemos a falar acerca de problemas que podem afetar o casamento. Quer problemas originados, digamos assim, sobretudo dentro do casal, quer problemas que vêm de fora para dentro. Serão os problemas endógenos ou exógenos, não é? Os problemas do interior ou os problemas que vêm do exterior para o interior. Se nos versículos 16 e 17 nós pudéssemos encontrar uma palavra que nos orienta no que diz respeito à manutenção, ao tal guardar o matrimónio, eu acredito que a palavra que nos virá primeiro à cabeça é a palavra confiança. O primeiro versículo que nós lemos, poeticamente, diz: cuidado com as raposas, cuidado com as raposinhas. De alguma maneira, o casamento é associado à imagem da vinha. E as raposas e as raposinhas são os problemas que podem surgir, os inimigos que vêm de fora para dar cabo da vinha que nós estamos a cultivar. Agora aqui está mais virado para dentro. O que é fundamental para que um relacionamento, neste caso para que um casamento possa ser mantido? Não acredito que possa haver melhor base do que a base da confiança. A confiança mútua é aquilo que mais contribui para que haja um verdadeiro compromisso, tendo em conta construir aquilo que podemos chamar uma verdadeira intimidade. Agora, isto é uma imagem, é um diagrama. Eu pensei em pelo menos 5 áreas em que nós podemos trabalhar enquanto casais. Uma das áreas que é importante é a área mental.
Quando eu estou a dizer área mental, não significa necessariamente distúrbios da personalidade. Não é disso que estou a falar. Mas pensemos na saúde mental do nosso relacionamento. Pensemos em como é importante que os dois contribuam para esta saúde mental do casamento. E quando estamos a pensar nisto, pensemos também nos problemas que podem afetar a saúde mental do nosso relacionamento. Mas também pensemos na área relacional, aquilo que há pouco, penso que a Maria estava a falar nisso, no amor, não é? Aquilo que pode representar a área relacional. O que é que nós estamos a fazer para manter, para desenvolver a área relacional no nosso casamento? Mas também, se quisermos, a área emocional. Vão dizer assim, essas coisas estão todas interligadas. Claro que sim, claro que estão. Mas cada uma pode ser mais trabalhada de per si. Quase finalmente, e há tão pouca gente a pensar nisto, a área espiritual. Ainda no outro dia estive a falar com um treinador de elite e a certa altura, neste caso é um treinador de atletismo, estávamos a conversar e eu disse, olha, humildemente também tenho alguma experiência nessa área, aconselhamento de atletas, e ele olhou assim para mim, aconselhamento de atletas, mas o que é isso? E eu expliquei-lhe assim muito rapidamente, vocês treinadores cuidam muito da parte física, vocês querem que os vossos atletas atinjam um limite físico, às vezes, muitas vezes, que os atletas vão para além dos seus limites, não é? Mas, e tratam também muito da parte que é cada vez mais importante, que é a parte emocional. Um atleta pode estar muito bem fisicamente, mas se emocionalmente não estiver bem, nós temos um exemplo claro do que foi um grande atleta, talvez um dos maiores atletas a nível mundial, o português Fernando Mamed, não é? Que era um indivíduo muito periclitante na sua área emocional. Não é? E podia estar no topo da sua forma física, mas quando a parte emocional não colabora, os pés pesam toneladas, não é? E quantas vezes o Fernando Mamed desistiu porque o Portugal está, quando nós carregávamos todas as nossas esperanças num atleta só, não é? E quando aquele atleta sentia o peso de 10 milhões de pessoas. E às vezes o Fernando Mamed também foi recordista do mundo dos 10 mil metros, não é? Teve grandes êxitos, mas a parte emocional falhava. E eu estava a dizer isto a esse treinador, então e o que é que vocês acrescentam? E eu disse, olha, nós acrescentamos a parte espiritual. Nós acreditamos que um atleta não é completamente saudável se não juntar a parte física e a parte emocional à parte espiritual. Muitas vezes nos casamentos falta esta janela espiritual, que por vezes também, porque não, pode trazer algum conflito, não é? Quando uma das partes não tem esta ambiência espiritual. Mas a Bíblia também diz que quando uma das partes ora pelo outro, de alguma maneira Deus está a trabalhar neste casamento. Finalmente, a parte física, a tal parte sexual, a tal parte da intimidade sexual. Ora, não é possível haver confiança e haver compromisso, portanto haver intimidade, se não houver uma união feliz destas 5 áreas. Claro que eu estou a falar, e nenhum de nós é perfeito, nenhum dos nossos casamentos é perfeito, certamente todos os nossos relacionamentos têm fases na vida, não é? Tem algumas fases, algumas partes da vida em que um relacionamento é mais forte numa área, é menos forte noutra, depois noutra área da vida, noutra fase da vida será mais forte eventualmente num ou noutro. Nenhum de nós é absolutamente perfeito em cuidar destas áreas de uma forma perfeita ao longo de toda a vida, mas o que a Bíblia nos diz é que nós podemos trabalhar com Deus, e os versículos 16 e 17 são então uma boa base para que nós trabalhemos o nosso relacionamento com Deus de forma a que Ele possa atingir uma estabilidade dentro do casamento e também com Deus. E para finalizar, vamos, última nota muito breve, capítulo 3, estamos mesmo no fim, capítulo 3, e agora eu vou pedir que leiam só os 5 versículos, está bem? É mesmo só para terminar. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Quem pode ler, por favor? Todos ao mesmo tempo? Não, está bem? De noite no meu leito busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças,
buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Obrigado, Francisco. Obrigado pela leitura. Os primeiros 4 versículos deste capítulo 3 falam de algo que muitas vezes não é fácil, que é ir à procura da manutenção deste amor. Os primeiros 4 versículos são quase um grito: busquei o amado, busquei-o e não o achei. Tem a ver muito com o facto de, por vezes, um dos cônjuges, uma das partes então do casal, estar eventualmente ausente, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou relacionalmente, ou sexualmente, ou até financeiramente. Não sei se já disse o financeiramente 2 vezes, se disse, peço desculpa. Muitas vezes isto acontece entre os casais. A necessidade de um ou uma, não é? De um deles ir à procura do outro, ir ao encontro do outro. Há alguma coisa que está a prejudicar aquela união que vimos no slide anterior. E, portanto, os primeiros 4 versículos falam exatamente acerca desta distância que por vezes acontece entre os membros do casal. Depois o versículo 5 é a conclusão de que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ou seja, de alguma maneira também um certo respeito que deve haver pelo sentimento do outro. Não querer necessariamente que as coisas aconteçam tendo em conta apenas o meu desejo, tendo em conta apenas a minha vontade, tendo em conta apenas aquilo que me é útil ou aquilo que será melhor para mim. O versículo 5 é o corolário dos primeiros 4 versículos. Eu busquei, eu dei o passo para ir à procura de alguém que estava distante de mim durante algum tempo, mas sempre tendo em conta que é preciso também ter respeito pelos sentimentos, pelo tempo, pela vontade, pelas preocupações do outro. E assim nós vamos aos poucos construindo relacionamentos que possam estar de acordo com a vontade de Deus. Na próxima semana nós vamos concluir o estudo deste livro, deste belíssimo livro de Cântico dos Cânticos. Se quiserem, em casa, durante a semana, abeirem-se deste livro, estudem-no e entendam-no como linguagem poética, mas como uma linguagem que certamente tem sentido também no nosso século XXI. Vamos fazer um pequenino intervalo, vamos nos preparar para o culto de louvor e adoração já a seguir. Obrigado. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz
alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda! Bem-vindo! Muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui na nossa igreja. As nossas boas-vindas vão especialmente para aqueles que estão a ver-nos em casa. Lembramos a irmã Arminda. Hoje, pela primeira vez, ela está com a filha a ver-nos através do Facebook, assim como o seu marido. E todos aqueles que estão fora e que estão também connosco em pensamento e estão connosco presencialmente através das nossas recordações. Durante o intervalo foram passadas algumas imagens para recordar os momentos convívios que nós fomos tendo ao longo do ano 2019 e princípio do ano 2020. Então, sejam bem-vindos e obrigado a vós que estáis aqui presentes connosco, a nossa família. É sempre bom olhar para vós, ver-vos entrar, ver-vos sentar, ver-vos sorrir. É sempre bom estar convosco aqui e saber que pertencemos à mesma família, à família de Deus. Nós vamos então começar o nosso culto de adoração, louvando e cantando um hino ou um coro que nos pergunta quem é que é Deus acima do Senhor. Nós ontem no estudo bíblico estivemos a falar sobre a importância da música no momento do culto e chegámos à conclusão que a música é fundamental, é fulcral, mas também percebemos que a importância da música não é que as letras falem sobre as nossas experiências com Deus, mas é que as letras revelem a pessoa de Deus. E é isto que nós vamos cantar e vamos louvar. Quem é Deus acima do Senhor? Não existe mais ninguém. Quem é Deus acima do Senhor? Na escola dominical, direcionando este estudo para o casal, e nós percebemos que Deus é a nossa rocha
E Ele então ensina-nos a lutar e mostra-nos o caminho onde nós devemos sempre andar. Que assim seja. Que assim seja, que Deus seja sempre realmente a nossa rocha, que Deus seja o principal fundamento da nossa família e da família de Deus. Eu pedi ao Afonso que nos pudesse dirigir nesta palavra de oração, lembrando especialmente uma pessoa que nos é muito próxima e que está a passar por momentos de dificuldade, que é o Sr. Fernando. O Sr. Fernando foi operado, está internado e nós prometemos à esposa que hoje, em família, oraríamos por ele. E é isso que nós vamos pedir, especialmente neste momento. Vamos pedir pelo culto que vamos tributar ao nosso Deus, vamos pedir pelas nossas famílias e vamos pedir pelo Sr. Fernando. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa, para atrair mais alto a palavra do Senhor. Senhor, venho perante ti também, pedir os nossos enfermos, especialmente o Senhor, que falámos do Sr. Fernando, Senhor, assim como ele, conforta o Senhor, assim como todos os outros, Senhor, ajuda, Senhor. Senhor, ajuda-me a aquelas palavras que a gente viu, que são tão boas, que nos é do coração, que nós precisamos pôr em prática. Realmente, Senhor, ouvir a tua palavra e não pôr em prática, o povo serve-se. Portanto, Senhor, este culto, Senhor, possa realmente também tratar da nossa alma, Senhor, pois nós trabalhamos, mas não precisamos estar todos fortes com a nossa alma, Senhor, e só com os teus ensinamentos é que podemos ter realmente bons filhos e realmente bons irmãos, Senhor. Senhor, se temos as nossas famílias, Senhor, também nesta época, pandemia, Senhor, ser com eles, protege-os e dá-nos realmente saber para poder comportar-nos como deve ser, ter bons modos, Senhor, mostrar para os outros que realmente crentes, também sabemos cumprir isso, Senhor. Senhor, abençoe realmente a pregador desta manhã, Senhor, que faça realmente uma grande palavra, a chegar ao nosso coração e nos ensinar boas coisas, Senhor. Ser connosco na semana que se vizinha, trabalho, abençoe-nos e protege-nos, Senhor. E isto peço e te agradeço. Em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Afonso. Vou pedir então ao nosso irmão Luciano que possa abrir a sua Bíblia e possa ler em João, capítulo 14, dos versos 1 a 14, por favor. João 14, versos 1 a 14. Enquanto o Luciano abre a sua Bíblia, eu gostaria de passar a emoção que nós temos quando vamos até à classe das crianças e podemos ver tantas crianças envolvidas e tantas crianças alegres. É uma autêntica escola, é um autêntico momento de aprendizagem. Obrigado, Sónia, pela tua dedicação e por estes momentos que tens proporcionado às nossas crianças. E hoje são realmente bastante as crianças que estão no nosso meio, que elas possam ser realmente abençoadas durante esta semana que está prestes a iniciar. Luciano, por favor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Luciano começou a ler e diz: não se turbe o vosso coração. E o nosso coração tem andado muito conturbado estes últimos tempos. Mas o verso diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que este seja realmente o nosso coração, que o nosso coração não seja perturbado, que nós possamos entregar as nossas vidas, as nossas famílias nas mãos de Deus e aguardar que tudo passe com a ajuda uns dos outros. Eu tenho algumas informações para dar. Já é hábito, os irmãos já decoraram o lema da nossa igreja: nós queremos fazer Deus sorrir. E eu reforço o apelo que foi dado na escola dominical para que as famílias se envolvam. Pedimos aos casais que possam dedicar as suas vidas também à igreja, para que juntos possamos chegar a mais pessoas, para que juntos possamos alcançar mais almas para Cristo. É esta a vontade de Deus, e é esta forma que nós vamos conseguir fazer Deus sorrir. Nós continuamos com os nossos estudos. Ontem tivemos um belo estudo da parte da tarde, estivemos a falar sobre música e de como a música realmente é importante para a nossa vida e para a vida da igreja. Continuamos com grande afluência à nossa página do Facebook. Muitas são as pessoas que procuram por nós através do Facebook. Muitas são as pessoas que nos pedem ajuda através do Facebook e, portanto, é importante que cada um de nós possa partilhar, possa convidar amigos a gostar desta página para que a mensagem possa passar. Ela não existe a não ser para dar a conhecer o nosso Senhor. Também no YouTube, todas as lições continuam a ser publicadas, estas da responsabilidade do irmão Ricardo, que continua fielmente a atualizar a nossa página no YouTube. Também temos disponível o e-mail. Qualquer irmão que queira receber a escola dominical, que é projetada dominicalmente, poderá fazê-lo. É só pedir e o e-mail será enviado, e todas as questões que queiram colocar, sugestões também, poderá ser feito através do e-mail. E eu não poderia terminar sem fazer o apelo às vossas ofertas. Nós não podemos continuar o nosso trabalho se as vossas ofertas não chegarem até à casa do Senhor. A totalidade das ofertas são gastas, são investidas não só na divulgação da palavra de Deus, mas também na ajuda ao próximo. São estes os nossos principais objetivos. Nós vamos cantar mais um coro. E penso que neste dia é realmente um dia feliz. Só o facto de cada um de nós poder estar sentado nos bancos desta igreja já é motivo de felicidade. E saber que estamos no meio da família de Deus, ainda maior motivo de felicidade. E saber que Deus é o nosso Pai, não há realmente felicidade maior. E sendo isto, e tendo estas verdades connosco, nós vamos cantar. E eu pedia que vocês pudessem cantar o mais alto que puderem, para que lá em casa as pessoas possam perceber o quão felizes estamos por estar aqui e o quão felizes estamos por poder partilhar estas trocas de olhares. Muitos dos nossos irmãos que nos estão a ver não podem realmente estar aqui por causa da idade, por motivos de doença, por estarem longe. Temos irmãos espalhados por toda a parte do mundo. Temos o Pedro na Finlândia, que continua a ver-nos fielmente, a Lígia nos Estados Unidos, o Edinho na Holanda, a Célia, a Odete, a São Frederico, que estão no Luxemburgo. Portanto, no Brasil temos imensos irmãos que nos vêm. Portanto, nós estamos muito felizes e muito gratos a Deus por podermos trocar os nossos olhares
por podermos sorrir com os nossos olhares e vamos dar essa felicidade também àqueles que nos ouvem lá em casa. Então, vamos cantar o mais alto que pudermos para que os nossos irmãos possam perceber o quão felizes nós estamos. Versos são realmente o reflexo e a razão de nós estarmos aqui. Neste encontro de amor, nós estamos num encontro de amor. Estamos a pedir ao Senhor a sua paz para o coração de cada um de nós que está aqui presente e para aqueles que estão nas suas casas. Nós vamos então passar para a parte da pregação e o tema da pregação é desenvolvendo o hábito da oração. Tiras o cursor do som, faz o 3, ok? Tens o 2. Outra vez, bom dia. Estamos a falar de maturidade espiritual. E temos aprendido ao longo das últimas semanas que a maturidade espiritual não é automática, que a maturidade espiritual é um processo e que este processo exige disciplina. A pergunta que temos tentado responder é: como posso tornar-me um discípulo? E nas últimas semanas temos pensado que eu posso tornar-me um melhor discípulo passando tempo com a Palavra de Deus, tendo disponibilidade para a contribuição, tendo e desenvolvendo o gosto da comunhão, mas hoje gostaria de vos falar e na próxima semana concluiremos este breve estudo acerca da prática da oração. João capítulo 15 e versículo 7. João capítulo 15 e versículo 7. Gostava que de novo pudéssemos abrir no Evangelho de João o versículo 7, que há pouco já foi lido pelo irmão Luciano, diz, e não estou a repetir porque ele tenha lido mal, nada disso, está bem? Estou a repetir apenas para nos introduzir no tema. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gostava também que lêssemos Romanos capítulo 12 e versículo 12. Romanos capítulo 12 e versículo 12. Diz assim, Romanos capítulo 12 e versículo 12. Sejam alegres na esperança que têm. Tenham coragem nos sofrimentos e, diz o versículo 12, parte final,
nesta minha tradução, eventualmente estarão a ler outras traduções. Na minha tradução diz: nunca deixem a oração. Nunca deixem a oração. Deixem-me que vos conte a primeira parte da história desta menina. Esta menina, que aqui está numa fotografia, obviamente a preto e branco, chama-se Amy. Amy. A menina Amy nasceu, como estão a ver pelo nome, na Inglaterra. Mais propriamente, não propriamente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, na Irlanda. Mas os seus pais eram de origem escocesa. A menina Amy nasceu em 1867. Vejam lá há quanto tempo. Esta fotografia não é, portanto, de 1867. Nessa altura não havia ainda fotografia muito desenvolvida. Mas esta fotografia é um pouco mais tarde. Ela aqui já está na idade adulta. A menina Amy nasceu, portanto, na Irlanda em 1867 e era a mais velha de 7 irmãos. Os seus pais e a Amy eram uma devota família cristã. Todos os domingos iam à igreja. Eram não só uma família que era devota na igreja, mas construíram uma família onde no seu lar se praticava a oração. E, portanto, desde muito cedo, a menina Amy ouviu esta passagem que lemos em João, capítulo 15 e versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A menina Amy começou a perceber, à medida que os seus irmãos iam nascendo, que ela tinha uma característica diferente de todos os irmãos. O pai tinha olhos azuis, a mãe tinha olhos azuis e os seus 6 irmãos tinham olhos azuis. A menina Amy começou a desenvolver um grande desgosto. Ela tinha olhos castanhos. E começou a desenvolver esse desgosto no sentido da sua espiritualidade. E começou a perceber que eventualmente poderia pedir a Deus tudo o que quisesse que Ele lhe daria. E então começou a pedir a Deus que na manhã seguinte ela acordasse com os olhos azuis. E orou com muita fé. Nunca deixou de ir à igreja. 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E todas as noites, com cada vez maior fé, a menina Amy pedia a Deus: Deus, torna os meus olhos azuis. E quando acordava, a primeira coisa que fazia era correr para o primeiro espelho que havia lá em casa e com muita fé ela pensava: agora sim, nesta manhã Deus concedeu o meu desejo. Eu tive muita fé e, portanto, os meus olhos vão ficar azuis. E o que acontecia é que a cada manhã ela percebia que os olhos dela continuavam castanhos. Daqui a pouco volto à história da menina Amy. Quando nós falamos em oração, provavelmente a primeira pergunta que colocaremos é: o que é a oração? E gostaria que a Bíblia nos dissesse, antes de mais, o que é a oração. E para isso, nós vamos ler Salmos, capítulo 4. Salmos, no Velho Testamento, Salmos, capítulo 4 e versículo 3. Vou fazer um compasso de espera para que todos possam abrir as Bíblias. Lá no Velho Testamento, é mais ou menos a meio da Bíblia. Se abrirem a Bíblia mais ou menos a meio, é bem provável que vão encontrar o livro dos Salmos. Um dos primeiros salmos que temos é o Salmo 4. No versículo 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então, em primeiro lugar, o que é a oração? Em primeiro lugar, a oração é falar com Deus. Em primeiro lugar, a oração é clamar a Deus. A oração permite-nos estar em comunhão
Quando nós falamos com alguém, nós estamos em comunhão com essa pessoa. Ora, a oração é isso mesmo. Vejam como Deus, que é todo-poderoso, que é um ser perfeito, santo, 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 ainda assim nós temos a grata oportunidade de falar com Deus. Nós temos a grata oportunidade de desenvolver pela oração a nossa comunhão com Deus. Então, o que é a oração? A oração é falar com Deus. A segunda pergunta que provavelmente agora estarão a fazer é: e quando é que eu devo orar? Então, eu sei que orar é falar com Deus. Quando é que eu devo orar? Gostava que pudéssemos abrir mais uma vez as Escrituras, e é a palavra de Deus que nos ajuda a deslindar as perguntas que temos. E agora gostava que abríssemos num livro que tem assim um nome muito esquisito, primeiro aos Tessalonicenses. É de facto assim porque a província, a região à qual Paulo dedicou esta carta era a região de Tessalonica, ou Tessalónica, como alguns dizem, talvez erradamente. Então, Tessalonica, esta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos que estavam em Tessalonica, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, é talvez um dos versículos mais curtos da palavra de Deus. E o que é que diz? Orai sem cessar. E o que é que significa sem cessar? É sempre. Então, o que é orar? Orar é falar com Deus, é desenvolver comunhão com Deus. Quando é que eu devo orar? Sempre. Significa que eu vou a conduzir e distraio-me porque estou a orar? Significa porque estou a cozinhar, lá deixo estragar o ovo estrelado que estava a fazer? Significa que quando estou a trabalhar é uma boa desculpa para o meu patrão dizer: mas malandro, o que é que tu andas a fazer? Eu estou a orar. Nada disto. Orar sem cessar significa desenvolver uma atitude de permanente oração, ou seja, uma atitude de permanente comunhão com Deus, ou seja, permanentemente estar a falar com Deus. Não necessariamente isso quer dizer que nos vamos distrair daquilo que estamos a fazer. Agora, a terceira pergunta que eu gostaria de vos deixar nesta manhã: porquê é que orar é importante? Eu sei que, já sei o que é a oração, já sei que devo orar sem cessar, mas porquê? Para quê? Eu gostaria que pudéssemos abrir em 1 João, e agora esta passagem eu vou pedir que um de vós leia, por favor. Primeira carta, não o Evangelho de João, mas primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 14. 1 de João, capítulo 5 e versículo 14. Quem pode ler, por favor? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, já percebemos que a menina Amy falhou em qualquer coisa. A menina Amy pediu que Deus lhe concedesse olhos azuis, mas percebeu, como vamos ver a certa altura, porque é que era importante também ter lido 1 João capítulo 5 e versículo 14. 1 João capítulo 5 versículo 14 diz que esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, vamos tentar, muito brevemente e de forma absolutamente rápida, vamos tentar perceber como é que podemos ou iniciar ou manter o hábito da oração. Para isso, e hoje gostaria de vos apresentar esta primeira alínea que concluiremos na próxima semana, porque é que é importante então mantermos o hábito da oração? Porque para mantermos o hábito da oração é preciso ter uma atitude correta. Vamos hoje falar desta atitude correta. Qual é que deve ser a nossa atitude correta perante a oração? O primeiro tópico que gostaria de partilhar convosco é que esta atitude correta passa, em primeiro lugar, por ser autêntico. Ser autêntico. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos ler 2 versículos, mas para já um só. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 faz parte de um notável discurso do Senhor Jesus. Ficou conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E em Mateus capítulo 6, versículo 5,
nós lemos o que o Senhor Jesus nos ensinou acerca da oração. Diz assim o versículo 5: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, qual é que é a atitude correta que eu devo ter a respeito da oração? Em primeiro lugar, não me tentar impressionar a mim mesmo. Não ser hipócrita porque gosto de orar. Neste caso, estes hipócritas gostavam de orar em pé. Então, o que é que significa ser autêntico a respeito da atitude correta que eu devo ter relativamente à oração? Em primeiro lugar, não me tentar emocionar, não me tentar impressionar a mim próprio. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos nesta passagem? Gostam de orar em pé para o quê? Serem vistos dos homens. Ou seja, o que é que significa ter uma atitude correta perante a oração? Em primeiro lugar, não me tentar impressionar a mim próprio. Em segundo lugar, não orar para tentar impressionar os outros. Mas nós aprendemos mais alguma coisa nesta passagem. Diz assim o versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, qual é a terceira parte desta atitude correta, deste ser absolutamente autêntico em relação à oração? Não tentar impressionar o próprio Deus. Teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Então, qual é a primeira parte desta atitude correta? Ser autêntico. Mas a passagem não termina aqui. Versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo ser muito e pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, a primeira atitude que eu devo ter em respeito à oração é ser autêntico. A segunda parte da atitude é ser absolutamente transparente. O que é que isto quer dizer? Na minha oração eu não posso ser mentiroso. Quantas vezes nós já fomos mentirosos em relação àquilo que estamos a dizer? Quantas vezes nós já, em relação a Deus, atribuímos culpas a outros quando a culpa é nossa? Quantas vezes nós já fomos pouco transparentes na nossa oração? Então, esta atitude correta a respeito da oração parte por ser absolutamente autêntico, em segundo lugar, ser absolutamente transparente. E, na terceira parte, João capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos voltar ao Evangelho de João. João capítulo 14, versículos 13 e 14. Diz assim o texto bíblico, diz assim a palavra de Deus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Diz assim o versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Repito, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, ou seja, de acordo com a minha vontade. O que é que significa ter fé? Adaptei uma frase que li esta semana. Ter fé é pisar o chão que não vejo, mas que Deus já lá colocou. Ter fé é pisar o chão que não vejo, mas que Deus já lá colocou. Permitam-me, para terminar, que volte à história da menina Amy. Agora posso dizer o seu último nome, para que possam ir ao Google e pesquisem acerca de Amy. A história que eu vos estou a contar é uma história absolutamente real. É uma história notável. Vou dizer o último nome da Amy para que possam pesquisar durante a semana. Amy Carmichael. Quem foi Amy Carmichael? Faz parte da
notável história da missiologia europeia. A menina Amy, de facto, orou aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, aos 15, aos 18 anos e Deus nunca lhe deu os olhos azuis. Mas a sua fé não vacilou. Ela manteve-se dentro da igreja. Ela manteve e desenvolveu até um espírito missionário. E aos 18 anos disse aquilo que nenhum pai, o pai dela faleceu quando ela tinha exatamente 18 anos, mas disse aquilo que nenhum pai ou nenhuma mãe seguramente gostarão de ouvir. Ela disse aos pais: meus pais, eu sinto que Deus me está a chamar para o campo missionário. Provavelmente os pais naquela altura pensaram, bem, será para o bairro ao lado. Mas ela disse, reparem, aos 18 anos, estamos em 1875, final do século XIX. Ela disse aos pais na Irlanda, eu quero ser missionária e sinto que Deus me está a chamar para a China. Agora imaginem o que significa para uma jovem com 18 anos tornar-se missionária e ainda por cima para a China. Foi apoiada pela sua igreja, a igreja wesleyana, a igreja inglesa wesleyana, e então a Amy Carmichael partiu para a China. Mas não era a China o sítio onde Deus queria que ela ficasse. E ela, rapidamente, depois da China, foi para a Índia. E na Índia desenvolveu o seu ministério missionário de uma forma muito difícil. Imaginem o que é uma jovem adolescente inglesa, embora naquela altura a Índia ainda pertencesse ao Império Britânico, mas a Índia é um país imenso, como sabemos, é o segundo, talvez, há quem diga, neste momento já o primeiro país mais populoso do mundo. É um país de facto imenso, com muitas religiosidades, com muitas formas de ver a vida, e apesar de fazer parte do Império Britânico, havia muitas lógicas religiosas, muitas religiões na Índia. E Amy Carmichael cedo percebeu que havia um drama na Índia do final do século XIX, que era meninas, principalmente meninas e meninos, serem compradas aos seus próprios pais para que fossem para os templos das diversas religiosidades que havia na Índia, e aí serem chamados de sacerdotisas ou sacerdotes, que não era mais do que desenvolvimento de prostituição. E aquelas famílias na Índia do final do século XIX não tinham outra possibilidade de sobrevivência se não fosse vender os seus próprios filhos para que estas crianças enverdassem por uma vida de prostituição disfarçada de sacerdócio. Na realidade, aquelas crianças não tinham muitos anos de vida porque eram absolutamente exploradas e exploradas sexualmente. E Amy Carmichael não conseguiu ver mais aquilo e engendrou uma maneira de salvar algumas daquelas crianças da prostituição. E então, cedo desenvolveu uma tática. Era pintar a sua cara com café para se fazer indiana, vestir roupas de indiana e ir junto daqueles sacerdotes, daqueles templos, que no fundo eram casas de prostituição, e ela própria comprar estas crianças e fazer lares para que desse a estas crianças uma nova vida, uma vida restaurada. Amy Carmichael restaurou dezenas de crianças. Em 1931, quando tinha 60 e poucos anos de idade, ela caiu gravemente, ficou praticamente impossibilitada de se movimentar. Esta história é uma história contada, e se calhar alguns de vós já ouviram esta história. A APEC tinha uma série de lições missionárias, e esta é uma história missionária contada em muitas classes da APEC. Amy Carmichael, apesar de estar praticamente confinada ao seu quarto, não saiu da Índia e não deixou de ser missionária. E escreveu profusamente. A bibliografia de Amy Carmichael é de mais de 40 volumes. Ela escreveu mais de 40 livros em que contava as histórias das crianças
que tinham tido uma nova vida por causa do seu resgate, do resgate que Amy Carmichael tinha feito, pintando a sua cara de café, parecendo uma indiana e tendo assim a possibilidade de restaurar a vida de crianças. Diz Amy Carmichael que só muito tarde na sua vida ela percebeu finalmente porque é que Deus não lhe deu os olhos azuis. Porque se ela tivesse olhos azuis, não conseguiria ter restaurado a vida destas crianças. Que este exemplo de oração e de compreensão de Amy Carmichael e do que Deus pode fazer na nossa vida possa ajudar-nos a manter uma vida de oração com Deus. Amém. Vamos terminar o nosso culto. A Paula está ali só a colocar a apresentação. Não é essa a apresentação, desculpa. Não é essa. É uma de hoje que diz para nós cantarmos um coro que se chama Já Falaste Alguma Vez com Deus. Só uns segundinhos para nós cantarmos então o coro Já Falaste Alguma Vez com Deus, confiando-lhe os anseios seus. Provavelmente não estará aí a apresentação. Eu vou tentar colocar. Então terminar o nosso culto e vamos cantar este coro que fala da oração. Se já falaste alguma vez com Deus, confiando-lhe os anseios teus. Este coro fala então de oração e este é o nosso desejo, que nós possamos, em sinceridade, sem mentira, como foi estudado na escola dominical, que nós possamos realmente falar com Deus. Possamos fazer depender as nossas vidas realmente de Deus e que esta semana seja uma semana de oração, seja uma semana de experiência de oração e que seja uma semana que nós possamos andar realmente com Deus. Vamos então cantar este coro. Já falaste alguma vez com Deus, confiando-lhe os anseios teus? Se o buscares em nome de Jesus, Ele contar-lhes o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave. Dois, o melhor amigo é Cristo, Ele te responderá. Precisas reclamar, Deus vê teu coração. Se subires ao monte, Deus lá está. Se desceres ao vale, contigo irá. Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chamou. Pela Bíblia te responderá, com doçura de sabor. Feitas cumprirá, Deus é fiel. Que nós não nos possamos esquecer de quão Deus é fiel, fiel nas nossas vidas. Para terminar o nosso culto, eu pedi ao pastor Hélio que nos despedisse numa palavra de oração e que pedisse as bênçãos para cada uma das vidas, para cada uma das famílias que está aqui representada e também por todos aqueles que nos estão a ver em casa.
Nosso Deus, querido Pai, te agradecemos pelo dia de hoje e pela bênção nestes tempos difíceis de podermos ter estado reunidos enquanto igreja neste lugar. Amém. Te agradecemos pela vida de cada um de nós, de cada um daqueles que aqui estão presentes e também pela vida de cada um daqueles que pela internet puderam assistir a este culto ou mais tarde ainda poderão assistir. Que o Pai abençoes cada um, fortaleças a sua vida e que as lições da Tua Palavra e o poder do Teu Espírito possam nos fortalecer para o embate que temos de suportar em cada dia, não só nos problemas da nossa vida diária, mas sobretudo nesta fase difícil, desta fase em que, do ponto de vista emocional, andamos mais abalados, andamos mais instáveis. Senhor Deus, o Teu Espírito nos conduza e nos mostre claramente o caminho que devemos seguir. Sim. E agora despede-nos na Tua paz, leva-nos na Tua segurança aos nossos lares e que aquilo que aprendemos aqui esta manhã, aquilo que vivemos aqui esta manhã, possa perdurar por toda a semana que se aproxima. E imploramos isso em um nome e por amor de Jesus. Amém. Nós despedimos de vós, desejando uma boa semana para os estudantes, para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que já estão na fase de velocidade de cruzeiro, mas pedimos a graça de Deus para as vossas vidas. E à saída, já sabem, nós não podemos passar as nossas ofertas, o nosso cesto. À saída, os irmãos que desejarem e sentirem esse desejo poderão fazê-lo. Que o amor de Deus vos acompanhe durante esta semana. Amém. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!